Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos de pé, meus irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Quantos veio para adorar Jesus? Amém. Então vamos orar. Curva a sua cabeça, abre o teu coração para Jesus. E vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite tão maravilhosa, a qual o Senhor nos preparou, nos concedeu, para juntos mais uma vez estar aqui na tua presença. Senhor, que esse culto não seja um culto qualquer, não seja um culto costumeiro, rotineiro, mecânico, emocionalista, mas que seja um culto reverenciado a Ti, que seja um culto aonde o Teu nome apareça, aonde a presença do Senhor possa ser sentida, notória neste ambiente, e que a glória do Senhor, Pai, pedimos que possa estar entre nós, trazendo avivamentos, renovo, cura, Senhor, transformação de vida, renovo espiritual para aqueles que precisam, como nós precisamos, e que o Espírito do Senhor nessa noite possa encontrar em cada coração um lugar, um espaço aberto para o Senhor trabalhar, para trazer assim, Senhor, aquilo que nós precisamos. Amado Deus querido, estamos aqui agradecidos por tudo. Em tudo damos graça, Pai, principalmente, ou primeiramente, pela salvação da nossa alma, pelo Teu amor imenso, pelo Teu amor glorioso, pela nossa vida, que é a razão de estarmos aqui. Eu peço ao Senhor, Pai, antes de iniciar este culto com os louvores, que o Senhor possa estar em nosso meio, que o Espírito do Senhor possa, Senhor, ser bem-vindo aqui entre nós, e que nós possamos glorificar o Teu nome, que é digno de toda glória e honra e louvor. Fala conosco, fala com Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os ouvintes. Se porventura haver um visitante aqui nesta noite, que o Senhor possa falar também com ele, Senhor. E aos que nos ouvem pela internet, possam ser impactados com o poder da Sua palavra. Aos louvores que vão ser entoados, a mensagem, a leitura, fala conosco, fala com o Teu povo. E assim nós Te agradecemos por esse privilégio maravilhoso de estar na Tua casa, na Tua presença mais uma vez. Agradecidos estamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus com o número 7. Número 7. Glória a Deus, aleluia. Número 7 da harpa cristã. Pega a sua harpa, vocês dá para ler ali. Vamos adorar a Jesus. Número 7 da harpa cristã. Vamos adorar com alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é Teu nome, Pai. Cristo cura sim, sim ou não, igreja? Glória a Deus. Então vamos adorar ao Senhor. Número 7 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia, Deus. Fale com Ele, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia, diga para Ele. Aleluia, fale. Aleluia, diga. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Sou curado, enfim.
igreja. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo de vida, derramou na cruz. Cristo cura. Diga para ele, igreja, fale. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Diga para ele. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cante, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim. Diga para ele, aleluia. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor com o hino de 141 da harpa cristã. Glória a Deus. 141 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus, aleluia. 141 da harpa cristã. Adore com alegria, aleluia. Glória a Deus. 141 da harpa cristã. Adore com alegria, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Adore a Ele, igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diga para Ele, aleluia, glória a Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Diga para ele. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Diga para ele. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Diga para ele. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer. Diga pra ele. Gozo me traz te obedecer. Diga pra ele. Guia-me sempre, oh glória. Diga pra ele. Aleluia. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, oh glória. Rege-me em tudo. Aleluia. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Diga pra ele. Posso cantar na escuridão, oh glória. Diga pra ele. Guia-me sem, oh glória. Aleluia, oh glória, aleluia. Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo,
Diga para Ele. Para o seu reino me conduz pelo jardim eterno. Oh, glória. Lá ficou morto, oh, glória. Guia-me, Senhor, glória máxima. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome santo de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Daniel, nós vamos continuar, enquanto o pastor Daniel vem para cá de novo, vamos adorar ao Senhor com mais uma oração, igreja? Glória a Deus. Quero chamar aqui a irmã Ana para estar orando mais uma vez aqui com toda a igreja. Vamos adorar e glorificar a Jesus, amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus, né? Porque nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, tão maravilhoso, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui na casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai querido, Pai amado, estamos aqui reunidos, papai querido, na tua casa, em honra e glória do teu nome, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, grandioso e misericordioso, tu és o nosso Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Então, papai querido, papai amado, vai derramando o seu poder, vai derramando bênção, vai derramando cura, vai derramando transformação e libertação, Senhor, aqui, papai querido, Pai amado, Pai querido, nós não sabemos do que os irmãos estão precisando, Pai, mas o Senhor sabe do que eles estão precisando, Pai. Então, papai amado, papai querido, vai derramando cura, vai derramando o que os irmãos precisam, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai, renova a tua igreja, Senhor. Sim, papai querido, abençoa essa vila, papai, aleluia. Abençoa a vizinhança, Senhor. Abençoa, papai querido, abençoa a internet. Abençoa a rádio, abençoa a televisão. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Pai amado, eu visito os hospitais, Senhor, porque tem muitas pessoas precisando, Pai, de cura e libertação também, Senhor, aleluia. Então visita os hospitais, visita os asilos, Senhor, aleluia, Deus. Liberta, Senhor, transforma, Senhor. Cuida, papai querido, como o Senhor tem cuidado até hoje, Senhor. Toca nos irmãos que aqui não estão, Pai. Eu não sei do que eles estão precisando e também não sei porque não vieram. Mas o Senhor sabe, porque tudo o Senhor vê. É, papai amado. É, meu Deus. Então, papai, toca com o teu poder. Toca com a sua unção. Toca na minha família. Toca, Senhor, com o teu poder. Toca, Jesus, na Vanessa, na Yasmin, no Rodrigo. Oh, Deus Todo-Poderoso. Papai querido, papai amado, o Senhor é santo do santo, Pai. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor, papai querido, é nossa rosa de Sarão, Senhor. E nós confiamos em Ti, papai. E por isso, papai, muito mais, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado também, papai querido, que o Senhor fez na nossa família. Quando eu digo nossa família, Senhor, eu digo que a igreja também
porque os irmãos são nossa família, Senhor. É, papai amado, é, meu Deus. Toca com o teu poder, Senhor, é o que eu peço a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, graças a Deus por tudo, por esses louvores que foram entoados, a oração. Nós vamos ler a palavra oficial. Abra suas Bíblias no capítulo 65 do profeta Isaías. Hoje é um dia bastante chuvoso. Alguns irmãos não vieram por conta do tempo. Alguns estão sem carro. Então dificulta um pouco, né? Mas quem veio adorar a Jesus, adore e seja abençoado por Deus. Profeta Isaías, capítulo 65. Capítulo 65 do livro do profeta Isaías, verso 1 diz: acharam? Olha o que o profeta escreveu. Diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita continuamente, sacrificando em jardins e queimando o incenso sobre altares de tijolos, e que se assenta junto a sepulturas e passa as noites em lugares secretos, e que come carne de porco e cujo prato comem caldo de todas as abominações, que diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Está escrito: diante de mim não me calarei, mas pagarei, sim, eu lhes darei a recompensa. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Amém? O verso de número 2, vou repetir ele, me chamou muita atenção e diz assim: estendi as mãos todos os dias. A quem? A um povo rebelde. Podeis assentar. Todos os dias Deus estendia as mãos assim, ó, para abençoar. Tem duas formas de Deus estender a mão. Se aplica em dois sentidos: assim abençoando e protegendo, e assim chamando. Chamando, venha. Jesus, uma certa feita, ficou de pé e disse para a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus disse isso? Porque Ele é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água pura, que sacia a sede da alma. Por isso Ele diz: eu sou água, eu sou pão. Ele é tudo, na verdade. Jesus é tudo. Fui buscado dos que não perguntavam. A quem não perguntava por Deus, mesmo assim Deus achou. Deus buscou, Deus trouxe, Deus escolheu, Deus chamou, Deus perdoou, Deus transformou, Deus abençoou, protegeu, guardou e salvou. Olha que Deus maravilhoso. As pessoas no mundo não estão nem aí para Deus, e Deus está estendendo a mão todos os dias, querendo salvar, querendo transformar, querendo libertar, mas as pessoas não querem. Isaías escreveu, o mesmo profeta escreveu no capítulo 59, alguns capítulos anteriores. No capítulo 59 ele escreveu e disse assim: eis que a mão do Senhor não está, ou como tivesse assim, encolhida, para que não possa salvar.
Aqui fala da ação das mãos do Senhor, trazendo para a sua presença, tirando do fundo do poço, do abismo. Esse Deus que nós servimos, Ele é amor, Ele é amoroso, Ele é eternamente amor. Só que também Ele é um justo Deus, o Deus justo, fiel e imutável. E Deus está estendendo a mão todos os dias. Isaías escrevendo diz: Ele não está encolhido as suas mãos para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos também não está tampado, agravados, para não poder ouvir. Mas então, por que Deus não ouve o clamor do povo, da humanidade sofrida? Por que Deus não ouve? É porque o pecado dela, o pecado das nações, o pecado da humanidade, não deixa Deus ouvir. Não que Deus não ouve, Deus ouve, mas Ele não atende. Mas aqui tem um grupo que ainda é pequeno, que serve a Deus, que adora a Deus, que acredita nele, na pessoa de Jesus. E quando você ora, Deus está ouvindo as suas orações. E às vezes tem coisas que atende, tem coisas que não. Mas quando Ele não atende, ainda mesmo assim, é bênção para nós. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que a gente precisa, o que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei dizer uma coisa para você com toda certeza. Continue orando que Deus vai te ouvir. Deus vai te responder aquilo que você está procurando, aquilo que você precisa, que você almeja, está precisando, necessitando. Deus sabe e Ele vai estender a mão na hora certa. Existe um ditado popular, irmãos, que diz assim: há mal que vem para bem. Mas vamos corrigir essa frase e dizer assim: não é mal que vem para bem. É que às vezes o não de Deus é o sim para a vitória. É o sim para muitas bênçãos. Tem coisas que a gente não entende na hora. Ah, mas tudo dá errado, as bênçãos não chegam, a enfermidade não sai, as coisas não fluem. Não é, é que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada crente, e esse propósito Ele trabalha, e às vezes até no silêncio. Quando você diz assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo meus clamores, minhas orações, não estou tendo resposta. Está sim. Até o não de Deus, a resposta positiva para nós. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, sabe o dia e a hora de te abençoar. Então, quando você pensar que Deus está falando não, mesmo assim, o não é um sim. O que parece não ser bênção é uma vitória para você. Por quê? Porque tem livramentos que a gente não vê, mas a gente sabe que tem. Amém? Vamos continuar. Eu quero aqui abrir a oportunidade, chamar aqui nosso irmão Diácono José Luiz, para falar de Deus um pouquinho, trazer uma mensagem, fazer o que Deus colocar no coração do irmão, uma mensagem, um louvor, fica à vontade. Amém? Hoje nós estamos em pouquinho número, mas tem uma multidão aí, ó. Olha que multidão que nós temos no culto hoje, que bênção. Hoje a igreja está cheia, glória a Deus, não é assim? Olha que multidão, dá para perceber? Salve os irmãos com a parte do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, é motivo de muita alegria, né? Nós estamos na casa do Senhor, porque quando nós determinamos vir à casa do Senhor, algo viemos fazer na casa do Senhor, não é? Que é buscar a sua presença, buscar a sua misericórdia, porque os dias são maus, não é? Então tem muita gente que estão aí distraído, né? Às vezes com muita preocupação do dia a dia, da vida, a vida material. E muitos deixam até de vir para a igreja, mano, por pequenas coisas, né? Mas a salvação, ela tem que ser por esforço, né? Nós temos que nos esforçar para alcançar a salvação. Então, muitas das vezes,
uma pequena coisa, não vou na igreja não, porque está chovendo, né? Um motivo e outro, mas eu creio que vale a pena, mas a gente nos esforçar para vir à casa do Senhor, porque com certeza ninguém vai sair daqui com as mãos vazias, né? O Senhor tem uma bênção para cada um dos irmãos nesta noite. Eu não sou pregador, já falei para o pastor Daniel, não sou pregador, né, da palavra de Deus, mas no mesmo tempo sou, né, porque todos aqueles que falam do amor de Cristo, né, está pregando, né, vem até na rua, você encontra uma pessoa, fala, Jesus te ama, você está pregando, né, aquela, é coisa linda, né, mas o que o Senhor me der nessa noite, eu vou falar um pouco aqui da palavra de Deus. É de um assunto que ele é muito importante para nós que somos crentes, né, que estamos aguardando a vinda do Senhor, não é? Então, os irmãos, abrem sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 34. Vinte e quatro, 34. Aleluia, glória a Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nós, nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. É uma palavra, irmão, que todos conhecem essa palavra. Mas, irmãos, devemos nos despertar. Porque o mundo, irmão, o mundo está, como se diz, né, já diz, né, que o mundo jaz no maligno. O povo, não se fala mais, a gente não vê mais pregação de salvação, não vê pregação da vinda do Senhor, não é? Então o povo ultimamente eles só estão preocupados com as coisas materiais, aquilo que preenche o seu ego, né? Então no meio dos próprios evangélicos, irmão, a gente vê muitas coisas que escandaliza até a palavra do Senhor, né? Mas a palavra de Deus também diz que ai daquele, né, por quem vier os escândalos, né? Então o que essa palavra quer dizer? Para que nós venhamos, irmão, ficar atentos, vigiando, né, buscando a presença do Senhor,
fazendo aquilo que agrada o Senhor, para que no dia da vinda do Senhor nós estejamos preparados para aquele dia. Não é? Ela diz aqui que assim como no dia de Noé comiam, bebiam, casavam, né, e dava-se em casamento, e o povo não perceberam. Assim está no dia de hoje. O povo está envolvido com muitas coisas, né, mas se esquece que tem que preparar a vida dele para encontrar com o Senhor naquele dia. Jesus, ele vai vir como ladrão, e será a vinda dele assim, no abrir e fechar de olhos, né? Não vai ter tempo para se arrepender, para falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, não. Então o crente, ele tem que estar preparado para que naquele dia esteja pronto para encontrar com o Senhor, né? O mundo só se preocupa com coisas do mundo, mas o crente tem que se preocupar com as coisas do Senhor, as coisas do alto, não é? A palavra de juntar tesouro no céu, né? Não aqui na terra. Então muitos irmãos estão preocupados com riqueza, com as coisas materiais, e esquecem de preparar a vida espiritual para o Senhor, né? Eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu fico até triste, irmão, quando eu vejo muitas coisas assim na televisão. Os próprios crentes, irmão, em vez de subir num púlpito para falar do amor de Cristo, só para ficar criticando o próprio crente. Sobe no púlpito, vai numa televisão, fala do amor de Cristo, fala de salvação, não é? Mas não para ficar falando da vida dos irmãos, aquele, né? E vira aquela coisa que escandaliza. O povo que está lá no mundo, muitos deles estão esperando uma palavra de salvação, mas não ouve a palavra de salvação, não é? Só vê escândalo, é escândalo, né? E essas almas que estão se perdendo. Já vi muitos irmãos, até da minha própria família, já vi pessoas da minha família falar, por que eu vou ser crente? Ser crente igual a fulano, igual a cicrano, né? Eu não vou ser crente, vou ficar na minha católica mesmo. Porque não há diferença, né? Então nós temos, irmão, que colocar nossa vida na mão do Senhor, procurar andar em santidade, né? Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Temos que cada dia, irmão, nos preparar para o dia da vinda do Senhor, né? Jesus está à porta, não é? Porque muitos dizem que Jesus está tardando. Jesus está tardando. Mas por que será que Jesus está tardando na vinda dele, né? Dando oportunidade para muitos aí, para que venham se arrepender, para que venham, né, se render aos pés do Senhor, né? Porque não é a vontade de Deus que as almas se percam, não é? A palavra de Deus diz que não é da vontade de Deus, mas o homem se perde por ele próprio, né? Muitos rejeitam, muitos ouvem a palavra de Deus, rejeitam, e muitos estão dentro da igreja também, mas não andam segundo a palavra de Deus, não é? Aí vem só de aparência dentro da igreja, né? E a tua vida, como é que está com Cristo? Porque Jesus, ele conhece nós por dentro e conhece por fora, não é? Ele conhece você dentro da igreja, conhece você lá na rua, lá no seu emprego, onde você estiver, não é? Então não adianta querer só pôr a Bíblia na mão, debaixo do braço, vir para a igreja no dia de culto e depois fazer coisas erradas, não é? Porque os olhos do Senhor, ele está sobre todos nós, não é? Então, irmão, eu estou satisfeito, estou alegre com o Senhor, porque eu vim de um lugar, irmão, que eu conhecia a palavra de Deus. Eu era jovem, eu tinha 21 anos quando eu conhecia a palavra de Deus, e eu não me afirmei. Aí eu fui uma daquelas sementes que Jesus falou, né? Quando ele saiu a semear, né? A parábola do semeador, que caiu lá no meio dos espinhos, né? Eu caí no meio dos espinhos, não tive força, e me afoguei e me perdi no mundo de novo, né? Aí fiquei 20 e tantos anos desviado do caminho do Senhor.
nesses 20 e tantos anos, irmão, eu virei, como se diz, cavalo do inimigo, né? Faria tudo que o inimigo queria, né? Mas quando foi um dia, irmão, vou contar só um pedacinho. Eu peguei meu carro lá em São Paulo e eu saí de madrugada, estava na farra. Aí eu fui atravessar ali na Faria Lima, quem conhece a Faria Lima, lá em São Paulo. Entrei no farol fechado, o carro veio e me pegou de cheio do lado. O meu carro capotou 3 vezes assim, ó. Aí todo mundo pensou que eu tinha morrido. Cheguei lá, não tinha tomado nenhum arranhão. Fiquei inteirinho. Só para os irmãos ver o que é que Deus faz. E Deus já tinha usado vários vasos, né? Para que eu voltasse a servir a Deus. Minha esposa era crente. No dia que eu aceitei Jesus, ela aceitou. Ela nunca desviou dos caminhos do Senhor. Morreu servindo a Deus, né? E ela falava assim: enquanto eu tiver vida, eu vou ficar orando por você. E antes de eu morrer, eu quero ver você na casa do Senhor. Ela orou 30 anos, irmão, orando, esperando que Deus fizesse a obra na minha vida. Quando foi em 2000, no ano de 2000, em abril de 2000, me lembro como hoje, foi no ano que todo mundo falava que o mundo ia acabar, né? Aqui fala aquele negócio que falava, né? 2000 chega, mas 2 anos não passa, né? E passamos e já estamos em 2025, né? Aí, depois disso, o vaso usou de novo, falando que era a última oportunidade que Deus tinha me dado de vida. Aí eu voltei para o Senhor, voltei para os caminhos do Senhor. Isso foi em 2000, vai fazer 16 anos que eu voltei para a casa do Senhor, né? Quer dizer, Deus, quando tem um plano na vida do homem, ele pode ir para onde for, mas sempre ele volta ali, né? E eu fiquei 20 e tantos anos fazendo a vontade do inimigo. Mas uma coisa, irmão, que eu quero dizer para os irmãos, é que quando você conhece a palavra de Deus, mesmo que você esteja lá no mundo, aquela semente que foi plantada, ela não sai, irmão. Ela não sai, mesmo eu fazendo coisas erradas, por irmão ter experiência. Fazendo coisa errada, quando eu fazia coisa errada, eu bebia, fazia coisa errada. Aí eu me arrependia, de noite ficava, por que eu fiz isso? E uma coisa falava assim na minha cabeça, o Espírito falava assim, uma coisa, não sei, né? Você conhece a verdade. Você conhece, está fazendo coisa errada, mas você conhece a verdade, né? Mas não tinha força para voltar para a casa do Senhor, né? Contanto que quando eu voltei, me reconciliei com o Senhor, voltei para a igreja, aí eu fumava e bebia. E agora, para me largar de beber e de fumar? Não estava liberto. Mas quando foi um dia, eu falei assim: Senhor, se o Senhor realmente me chamou para a tua obra, fazer a tua obra, o Senhor me liberta dessas coisas. No mesmo dia, irmão, eu cheguei em casa, peguei meu maço de cigarro, joguei no lixo, peguei as garrafas de bebida, despejei dentro da piacinha, acabei com tudo. No mesmo dia eu parei de beber e de fumar, assim, ó. Quer dizer, isso não é milagre de Deus? Eu falei com ele, porque se ele quisesse que eu servisse a ele, ele ia me libertar daquilo. E no mesmo dia eu larguei de fumar e de beber há 26 anos vai fazer, né? Quer dizer, é Deus que tem um plano na vida do homem. Muitos dos meus amigos naquela época lá em São Paulo, a maioria já morreram tudo, irmão. Morreram de cirrose, de cachaça, sabe? Quer dizer, Deus, Ele tem um plano na vida do homem e nada tira, nada muda, entendeu? E eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, né? Buscando a misericórdia de Deus para que o Senhor possa me dar força para caminhar, né? Para caminhar, porque a nossa caminhada, a nossa vitória não é no meio, né? Nem no começo, ela é no fim. Então nós temos que continuar firme até o fim, até a vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que for fiel até o fim, esse assim será salvo, né? Deus não se agrada daquela pessoa que larga a cruz, tem que ser fiel até o fim, né? Então eu quero agradecer a oportunidade, mas em nome de Jesus, e os irmãos continuam orando a meu favor, a favor da minha esposa. Nós estamos casados de novo, né? Para que Deus venha assim
nos dá força para continuar servindo ao Senhor, né? Porque quando eu orei ao Senhor, eu pedi a Deus que Ele preparasse uma serva dele para mim, uma mulher que quisesse caminhar comigo nessa caminhada. E Deus preparou, Deus é fiel, né? E estamos aí na batalha. E eu creio que Deus vai estar comigo e com todos vocês. Continue firme aí, que Deus é bom e é maravilhoso. Uma salva de palmas para Jesus. Que bênção, né, irmãos? Testemunho maravilhoso, né? Quando a pessoa se converte mesmo. Não tem meio termo. Ah, eu me converti, mas ainda não estou liberto. Então não converteu, né? Conversão é dar meia volta e fazer tudo diferente. Então quando o crente dá lugar para o Espírito Santo e ele trabalha no coração do crente, e ele é liberto mesmo. Tem pessoas que levam tempo, mas tem uns que quando a palavra vai lá no profundo da alma, liberta no mesmo dia. É assim, que testemunho maravilhoso. Deus abençoe. Hoje nossa irmã Cacilda, irmão Paulo, está com a gente hoje. Graças a Deus, passou a Macedônia, né? Passou o Rio Jordão e está do lado de cá. Vai só a segunda, né? Isso, então domingo está aqui conosco, glória a Deus. Isso, Santa Ceia, domingo que vem. Então vamos ouvir um louvor, a irmã Cacilda tem um louvor? Eu sei que a irmã gosta de louvar, né? Cantar, vamos ouvir a irmã. Então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouco, logo o Paulo está batizando aqui. Aqui debaixo, aqui, meus irmãos, para quem não sabe, tem um tanque de batismo aqui, viu? Está esperando o Paulo. Né, irmã Cacilda? Está esperando o Paulo. Vocês que nos acompanham pela internet, Deus abençoe vocês. Saudações na paz do Senhor Jesus. Irmã Cacilda. A paz do Senhor Jesus. Assim esperamos, né? Que Deus abençoa, né? Que Ele toma atitude, né, pastora, de receber o Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Deus Santo, Deus poderoso, Senhor. Graças te damos, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas filho, a sua oração chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu lamento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim, nas lutas que estás passando, estou pondo um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Glórias a Deus. Oh Deus poderoso, a prova chega, mas nós seremos aprovados em nome de Jesus. Graças te dou, Pai Santo, Deus poderoso, porque
Tu és digno, Senhor, de todos os louvores. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu lamento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim, das lutas que está passando, estou pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim, das lutas que está passando, estou pondo hoje um fim. Aleluia. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Eu quero aqui neste momento, dando um depoimento aqui, se o pastor me permitir, em nome de Jesus. Como o irmão estava falando, a gente tem que se estar sempre orando e clamando ao Senhor, porque quando nós estamos com nossos joelhos dobrados, e nós estamos firmes na presença do Senhor, e que nós não nos desviamos para lugar nenhum, o Senhor sempre nos atende. E como eu falava para a pastora da minha irmã, a minha irmã era muito difícil. A minha irmã, que eu tenho em Lins, é a única que eu tenho, hoje viva aqui na terra. E ela era muito difícil, falava muito palavrão, falava coisas que eu falava para a irmã, não sei o que fazer, porque a gente só se repreendia. Mas, quando eu vi que já não dava mais, eu bati o meu joelho no chão e falei para Deus: Senhor, cuida da minha irmã, tenha misericórdia da minha irmã, porque foi a única que o Senhor deixou aqui na terra comigo. Senhor, que o Senhor tome conta dela, porque se nós pedimos com fé, com lágrimas nos olhos, o Senhor sempre nos atende. Então, eu falei: Senhor, a partir de agora, deste momento, eu vou fazer um jejum pela minha irmã. Estou oferecendo esse jejum, Senhor, pela vida dela, para que o Senhor possa mudar ela, mudar a vida dela, mudar o jeito dela pensar, né? E eu, a partir de hoje, durante 7 dias, eu estou jejuando pela vida dela. Estou de joelho na presença do Senhor toda meia-noite, toda madrugada, estou orando e jejuando pela vida da minha irmã. E o Senhor coloca alguém na vida dela, meu Senhor, que faça ela entender a palavra do Senhor. Porque ela falava que ela não entendia a palavra do Senhor, que ela também não queria saber, porque ela era católica, e que igreja de crente, que ela não ia mesmo, que não adiantava. Então eu falei para o Senhor me levou para a palavra do Senhor, porque quando o Senhor me levou para a palavra, o Senhor não falou, só um pastor não falou para mim, mas o Senhor levou 2 pastores para falar para mim, meu Senhor, que o Senhor estava me levando para a tua presença, mas para levar toda a minha família junto. E eu creio no Senhor, confio no Senhor e jamais perderei a minha fé no Senhor.
porque eu não quero desviar da presença do Senhor, nem para um lado nem para o outro, mas eu quero seguir sempre reto no caminho do Senhor. E ela, o meu sobrinho, o filho dela foi preso por causa de mulher. E ela chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu vi a hora dela perder a vida por causa daquele filho dela. Porque o foco dela era os filhos dela. E eu falava para ela, minha irmã, cuida de você, seus filhos são velhos, eles já não são mais criança. E ela, mas eu não consigo, eu não consigo. E eu sempre orando, quando eu fiz o jejum e pedi para Deus, o Senhor, através do Senhor, o Senhor manda alguém para que leve ela para a casa do Senhor, não importa qual casa que vai ser, porque a igreja não é a placa, é o nome do Senhor. E o filho dela saiu. Falou, mãe, eu entrei lá dentro, me converti, estou na igreja, mas eu batizei em tal igreja, não sei se a senhora gosta. Ela falou, por mim, você segue o que você quiser. Mas ele pediu para que ela fosse na igreja para levar um recado dele para o pastor. E a filha dela, que hoje também, que também é assim como ela, chamou ela para ir e ela foi. A minha irmã, em nome de Jesus, em um mês que ela estava na igreja, ela se converteu e hoje é batizada em nome de Jesus. Está batizada, está firme na presença de Deus. Ela vai todos os dias na igreja. Todos os dias ela vai de manhã e vai à noite, vai de manhã e vai à noite. Ela falou, não vou sair, porque agora eu conheço Deus. Então, o que acontecia com ela, ela deixou para trás. Ainda tem hora que fala alguma coisa, mas porque ela não conhece ainda a palavra de Deus, está indo nas reuniões. Falei para ela, se Deus te chamou para essa igreja, então você fica lá. É lá que você tem que ficar. Ela falou, vou ficar e não vou sair, não tem quem faça eu sair mais. Então, é que eu falo, meus irmãos, quando nós pedimos a Deus, com o joelho no chão, com fé, com perseverança no Senhor, Ele nos ouve. Ele nos ouve nós, com toda a fé que nós temos. E a resposta Ele sempre nos dá. E eu sempre agradeço a Deus por Ele ouvir as minhas orações, todo momento que eu estou de joelho no chão. Porque nós temos que estar na presença de Deus de manhã quando levantamos e às madrugadas na presença do Senhor. Porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. E eu agradeço a esse Deus maravilhoso que ouve a nossa voz, que ouve as nossas orações e o nosso clamor. E eu agradeço a Deus em nome de Jesus pela minha oportunidade. Obrigada. Está vendo aí, irmãos, o efeito da oração, da consagração a Deus? A oração tem um valor muito grande. Por isso, os crentes não podem parar de orar. É de madrugada, é de dia, de noite. Cada um tem seu horário, mas a oração tem que ser assim, constante, perseverante, que um dia Deus, Ele atende. Como atendeu a irmã. Isso é bênção de Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui a nossa irmã Eliana para estar orando. Ana, a pastora vai estar trazendo aqui uma palavra nessa noite. Hoje eu quero ouvir para domingo falar, se Deus permitir, né? Mas a irmã Eliana vai estar orando para a pastora, apresentando ela. Pode subir aqui e nós vamos ouvir mais da palavra do Senhor, amém? Já ouvimos testemunho, olha, 2 testemunhos maravilhosos hoje, conversão, restauração. Você pode ficar tranquilo que as suas orações não é em vão. Como eu disse e repito, uma hora Deus vai te atender. Eu creio, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com o Pai do Senhor, vamos orar? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Jesus, que já estamos aqui na tua casa, já te louvamos, meu Deus, já ouvimos, meu Deus, louvores nesta noite, já ouvimos uma palavra nesta noite, Jesus. Agora, neste momento, Senhor, está aqui a tua serva, a irmã Rosângela, que vai ministrar a tua palavra, Jesus, a tua filha. Sabemos, meu Deus, que não somos nada na tua presença, mas o Senhor é tudo em nossa vida, Jesus.
Toma, meu Deus, a tua filha em tuas mãos agora, Senhor. Usa ela grandemente, meu Deus, para falar com a tua igreja. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um. Abre nosso entendimento para que possamos também aprender de ti, Senhor. Venha falar conosco nessa noite através da tua palavra, Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos desde já, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra, vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Pai. Enquanto isso, eu vou adorar o Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada a ti, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Jesus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Mestre, a tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Você crê nisso ou não, igreja? Não vai não, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escute, Deus. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei. Aleluia, Deus, obrigada. Para sua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz. Escute. E só vai sucumbir se eu deixar. Olha, aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Homens de pouca fé, oh glória, aleluia. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele, quem é a igreja? É Jesus de Nazaré. Você crê nisso, igreja? Oh, aleluia. Aleluia, Deus, obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então declare comigo, igreja. Adore a Ele, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando? Olha, homens de pouca fé. Mas o que ele é? O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Declare, igreja. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele, quem é a igreja? É Jesus de Nazaré.
Nazaré. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome de Jesus, aleluia. Abra as vossas Bíblias na carta de Gênesis, capítulo 2. Carta de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pode fechar, viu, pastor, esse aí. Glória a Deus, aleluia. Lá embaixo, ó. Não, no outro. Isso. Glória a Deus, aleluia. Só minimizar. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Um texto muito conhecido, onde os irmãos já devem ter ouvido falar muitas vezes. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Gênesis capítulo 2, no verso 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 17. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, pastor Daniel, porque eu vou pedir para você ler alguns textos, para eu não precisar ficar procurando na Bíblia. Acharam aí, igreja? Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 17. Vamos ler o 16 e o 17 para ficar em comum acordo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus a quem, igreja? Ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Quando nós lemos essa palavra, lá de Gênesis capítulo 2, 16, 17, nós fechamos os olhos e vemos Deus dando uma ordem a dois seres criados por Ele. Primeiro Ele falou para Adão, eu imagino Ele conversando com Adão. Escute bem, Ele estava conversando com quem, igreja? Com Adão. E ali havia um diálogo, porque sempre quando há duas pessoas, há um diálogo. E Deus, a palavra de Deus disse que no pôr e no levantar, Deus descia ao jardim do Éden para conversar com Adão naquele tempo. E depois com Eva a mesma coisa. E Deus aqui, Ele deu apenas uma ordem simples: de todo o jardim vocês podem comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Era uma ordem simples, sim ou não, igreja? A quem vivia no lugar, eu imagino Éden, porque muito em breve nós conheceremos esse lugar lindo, aleluia. Você pode crer nisso, igreja? Muito em breve conheceremos esse lugar, porque é o que Jesus preparou para a sua igreja, aleluia. Então nós vemos que o Senhor estava advertindo Adão e Eva que havia algo naquele lugar que ele não poderia comer, porque que quando eles comessem ali, porque eles estavam sendo criados na inocência, não havia maldade, não havia o pecado, não havia nada do que hoje há nesse mundo. E Adão sabia disso, mas Eva, muitas vezes eu quero deixar bem claro aqui para a igreja, que nós vivemos um tempo onde há muitas vozes, sim ou não, igreja? Há muitas vozes, há muitas coisas falando ao nosso ouvido, há muitas leis, há muitas coisas, há muitas pessoas dizendo ao nosso ouvido, todo o tempo. Você pode, você não pode, você faz, você não faz. E Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, e na sua onisciência e na sua onipresença, Ele sabia que o homem, ele é muito ouvitivo, ele ouve muito. E Eva, por ouvir uma voz estranha, pecou. E quando Eva pecou, porque Satanás, ele é tão astuto, Satanás, ele é tão maligno, mas ele é um ser tão paciente, que ele sabia que uma hora ou outra, aleluia, o homem ou a mulher, ela dá ouvido para ele. Mas nesta noite o que eu quero ressaltar é que quando nós conversamos com Deus, nós ouvimos Deus.
Quando nós estamos com nossa mente, nossos ouvidos ligados à voz do Espírito Santo, nós ouvimos aquilo que Deus quer falar conosco. Mas por Eva não estar vigilante, ela não percebeu a artimanha de Satanás. E ali caíram no pecado. Mas eu quero, junto com a igreja hoje, usando esse texto bíblico, ressaltar a importância da igreja estar ligado à árvore da vida, aleluia. A importância da igreja estar ligada naquele que tem a vida, para nos dar como vida eterna. A importância da igreja estar ligada em Deus, para ouvir a voz de Deus, aleluia. Porque nós vemos muito hoje, as pessoas estão ouvindo tudo e todos. E estão, como o diácono Zé Luiz falou aqui, as pessoas estão tão preocupadas com tudo, menos com aquilo que vem da parte de Deus. As pessoas estão preocupadas no que vão vestir, no que vão comer, no aonde vão andar, aonde vão sentar, com quem vai conversar, se a roupa que ela usa ou que ele usa tá boa, mas estão esquecendo de ouvir quem, pastor Daniel? A voz do Espírito Santo. Mas nós somos um povo privilegiado, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando conosco ainda, e nós estamos ouvindo Ele, aleluia. Então, quando nós lemos esse capítulo, Deus, Ele quis deixar bem claro para nós, se nós não quiséssemos ser escravos, nós não devemos ouvir vozes estranhas. Sabe por quê? Porque Satanás enganou Eva falando assim, a Eva, ou mulher, não sei como ele chamou ela, o Deus, Ele está fazendo isso para que você não conheça, para que Ele sabe que quando você comer desse fruto, você vai poder ser igual a Ele. Você vai poder ser igual a Ele, por isso que Ele não quer, porque Deus quer ser só Deus. Não, mas pode comer, não vai acontecer nada não. E o mundo hoje está nos oferecendo a mesma coisa, igreja. E muitos estão caindo nisso, irmão Armando. Muitos estão com seus ouvidos abertos para o que vai fazer amanhã, mas estão com seus ouvidos fechados para que o Espírito Santo quer que Ele faça amanhã. E o povo está perecendo, aleluia. Mas o Senhor, Ele está falando nesta noite que nós, quando nós ouvimos a voz dEle, nós não somos escravos do mundo, nós somos seres livres, aleluia, para ouvir a voz do Espírito Santo e andar na presença de Deus, aleluia. Quando Ele deu aquela ordem para Eva e para Adão, ou melhor, Adão e Eva, não era por nada, mas sim porque Ele sabia que quando comesse aquela fruta, eles seriam escravos do mundo. E hoje muitas pessoas estão comendo aquilo que o mundo dá, estão se tornando escravos. Não é assim, pastor Daniel? Estão se tornando escravos do mundo, igreja. Mas o Espírito Santo de Deus essa noite, Ele fala para mim e para você: apenas obedeça, apenas ouça a minha voz, e terás vida, e vida plena em abundância, aleluia. Mas não a abundância que o mundo te oferece, porque o mundo oferece tudo para todos, e oferece para nós também. Mas nós temos, sabe, irmão Paulo, uma diferença, que nós sabemos diferenciar a voz do mundo da voz de Deus, aleluia. E é por isso que Deus, Ele nessa noite, Ele fala para nós. Nós temos um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é para a igreja. Mas esse livre-arbítrio ou vai nos deixar escravos, ou vai nos fazer livre para a glória e honra do nome de Jesus, aleluia. E nós temos que entender isso, família. Nós temos que entender isso, família de Deus. Nós temos que entender isso, igreja, aleluia. Abra, vem aqui, pastor Daniel, abra a sua Bíblia. Na carta de 1, abra a Bíblia de vocês também. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, aleluia. E pegue o microfone. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 10. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, aleluia. 1 Coríntios, 14, 10. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler.
Olha só, família, escute muito bem isso. Escute bem isso para que nós entendamos o que Deus quer falar conosco. Aleluia. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Vem aqui, pastor. Só essa aqui. Só esse aqui verso. Há muitas. Há muitas espécies de vozes no mundo. Vamos parar um pouco. Quais são as muitas espécies de vozes, pastor Daniel? Vamos dar um exemplo. Glória a Deus. Preste atenção, família, porque quando Deus me deu essa palavra, eu levantei para orar de madrugada. E eu fiz várias perguntas para Deus. Eu fiquei perguntando, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Por que acontece isso, Senhor? Por que as pessoas esquecem de Ti? Por que as pessoas não ouvem a Sua voz, Senhor? E Deus falou. Fala, pastor Daniel. Existe a voz. Primeiro, acima de tudo e de todos, a voz de Deus. E como que Deus fala? Como que ouve-se a voz de Deus? Através do Espírito Santo, nos fazendo lembrar o que está escrito aqui. Aleluia. Tudo que o Espírito Santo faz o crente ouvir, é que está escrito aqui. O próprio Jesus disse, tudo que eu faço vocês saberem, eu ouvi de meu Pai. Aleluia. Então, tudo que está registrado, o Espírito Santo nos faz ouvir, saber tudo que foi registrado. Então tem duas vozes, a voz de Deus através do Espírito Santo, e tem a voz do diabo, e tem a voz do mundo. Mundo aqui é as pessoas. Essas três tipos de vozes é preciso diferenciar. A voz de Deus, ela quando ela ecoa, ela não entra em contradição com as Escrituras. Todo tipo de voz que a gente ouve, se não tiver base nas Escrituras, não é Deus. O mundo fala por si, o mundo fala do que é natural, o mundo fala daquilo que ele vive, do que é material, do que é carnal, do que é passageiro. Então essa voz é fácil de reconhecer. Quando você ouve alguém dizendo assim, olha, Deus não exige tanta coisa assim não precisa orar tanto, não precisa de santidade, não precisa de sacrifício, não precisa de oração. Essa voz, esse tipo de voz, é do ser humano sendo usado pelo inimigo. E tem também a voz direta do inimigo quando fala, me adore, me sirva e eu te dou tudo que você precisa. Essa voz também precisa ser diferenciada. Mas a voz de Deus, além de ser uma voz doce, suave, meiga e poderosa e maravilhosa, ela não entra em contradição. Tudo que ele fala tem base nas Escrituras. Então tem essa diferença. Porque ele nos diz assim, em Provérbios, eu não lembro o capítulo de Provérbios, mas ele diz assim, o Senhor, que as bênçãos do Senhor não nos causa dores. Não é assim? Então automaticamente a voz do Senhor, ela traz paz, ela traz refrigério, ela traz alegria, ela traz plenitude. A voz do Senhor, ela acalma a tempestade, como eu adorei ao Senhor. A voz do Senhor, ela dissipa o vento. A voz do Senhor, ela cura. A voz do Senhor, ela salva, ela liberta. Mas a voz do mundo, igreja, torna escravo. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que entender que as consequências de ouvir vozes estranhas, já foi falado aqui de falsos profetas, falsos ensinamentos. As pessoas têm que aprender que vai ter consequência de ouvir vozes diferenciadas. Vai ter consequências de não se estar na presença de Deus, porque o pecado, a palavra de Deus diz que aquilo que a única coisa que nos separa de Deus é o que, igreja? É o pecado. E nós devemos fugir do pecado e da aparência do mal, aleluia, para poder ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. Exatamente. Inclusive, tem uma voz que está soando na internet, em alguns vídeos no YouTube, principalmente, e essa voz está, não vamos revelar a pessoa, mas essa voz está dizendo assim, não precisa contribuir na igreja, não precisa tomar mais Santa Ceia, e não precisa ir nos cultos. Essa voz, pela internet aí, está tirando muitos crentes da presença de Deus. Toda voz que é falada, que é ecoada, que é transmitida, que é dita, que faz as pessoas desviarem dos cultos, parar de congregar, deixar de orar, deixar de buscar a Deus, essa voz é do diabo. Essa voz é diabólica, é demoníaca. Então, se ouvir essa voz, não deixe entrar no seu ouvido. Pega, coloca no embornal que está furado e deixa cair. Tem dois embornar.
Nós temos um do lado esquerdo e outro do lado direito, espiritualmente. Um tem um furo, o outro não. O que está à direita não tem furo. O piquá, o embornar, que está do lado esquerdo, tem um furo. Se a voz que você ouvir é uma voz que está tentando te convencer de se afastar da presença de Deus, coloca dentro do embornar furado. Aquele furo vai vazar e você não vai poder reter a voz. Glória a Deus. Então nós vamos dar exemplos. Nós vamos dar exemplo bíblico. Porque nós não estamos aqui falando de nós, nem aquilo que a gente sabe. Nós falamos aquilo que o Senhor mostra para nós. Há vários exemplos na palavra de Deus que nos ensina a não dar voz, a não ouvir vozes estranhas. O Senhor, Ele nos ensina que quando nós, Ele diz assim, ó, aquele que está em mim, eu nele, aleluia. O que Ele diz? Esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Lembram de Esaú? Um homem que tinha promessa, primogênito da casa do pai. Perdeu a sua primogenitura. Sabe por quê? Por ouvir voz. Sabe o que ele ouviu? Quando Jacó, o mais que depressa, que tinha promessa do Senhor, quando Esaú chegou faminto, não foi assim? Ele ouviu a voz do estômago dele. Não, eu quero comer, me dá logo uma comida. Mas aí Jacó disse, então eu te dou a comida, mas se você me vender a sua primogenitura. Ele falou, pega, eu não quero nada com isso não. Quantas pessoas estão deixando Deus, igreja, por um prato de lentilha? Quantas pessoas estão esquecendo de Deus por uma festa, por um copo, por uma latinha? Quantos estão ouvindo a voz do mundo e se perdendo e caindo no abismo? E muitas vezes essa voz não tem como voltar atrás. Não é assim, pastor Daniel? Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E diz ainda lá nos versos, acho que não me lembro o número do versículo, ele disse assim, ó, as minhas ovelhas não ouvirão a voz de estranhos. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e seguirão a mim. Glória a Deus. Entendeu? Agora vamos recapitular e entender o que é isso. Existem muitas vozes para as ovelhas que está chamando para um outro caminho. Um caminho diferente, uma prisca diferente, um acômodo diferente. Esse tipo de voz, a igreja, a ovelha verdadeira precisa reconhecer. Agora eu pergunto, tem ovelha aqui? Glória a Deus, aleluia. Tem ovelha aqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque tem bode e tem ovelha, sentido espiritual. Quem é o bode? O bode dá ouvido ao mercenário, que não é pastor. E Jesus ainda disse assim, ó, o mercenário, a quem não é pastor, ele chama as ovelhas que não está atenta para discernir a voz do seu pastor, acaba ouvindo a voz do mercenário e segue ele. E o que acontece? O mercenário foge, quando vê o lobo vir, o lobo vem, devora aquela ovelha e o mercenário foge. Por quê? Porque ouviu a voz do mercenário. Mas as ovelhas de Deus ouvem a voz do seu pastor, segue ele. Aqui é o pastor Jesus. Segue o pastor Jesus e vai ser guiado por um bom pasto, vai ser levado a águas tranquilas, vai descansar tranquilamente, ser bem alimentado. Glória e a vai Deus, ter um aleluia. descanso maravilhoso como ovelha. Você consegue ouvir a voz do seu bom pastor essa noite, igreja? Aleluia. Nós vamos ler o Senhor. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Não vou falar a pergunta, mas a que eu vou ler vocês vão entender. Aí o Senhor, assim, falando na palavra comigo, Ele disse assim, a escolha em querer ouvir a voz de Jesus vai te dar sempre vida. Aleluia. Mas a escolha errada, filha, vai te levar à morte. Aleluia. Mas aí Ele foi falando comigo, eu fui anotando os versos. Abra sua Bíblia na carta de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, verso 15, aleluia. 24, 15. Josué, capítulo 24, 15. Aleluia. Nesse texto, Josué vai lembrar o povo de tudo que Deus havia feito pelo povo. Que todas as maravilhas, todos os milagres, Josué lembra o povo. Mas o povo estava tão alheio, que eles não conseguiam ver a verdade. Mas quando alguém escuta verdadeiramente a voz de Deus, quando a pessoa verdadeiramente, ela sabe discernir aquilo que é santo e o que é profano.
Josué virou para o povo e disse assim, lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz assim, ó. Olha só como Josué é lindo. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha só, o que você escolhe essa noite? Josué disse assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Porque Josué, ele era convicto da voz que ele ouvia. Josué, ele não discernia, ele não falava, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, não. Como a irmã Cacilda falou aqui, eu mirei ao alvo, eu quero servir a Jesus. Josué tinha essa voz dentro dele, aleluia, que falava com ele, então ele bradou, eu, Josué, vocês, eu não sei qual voz que vocês querem seguir. Eu não sei qual Deus vocês querem seguir, mas eu sei a voz e o Deus que eu quero servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, aleluia. Abram a carta, abram a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 2, aleluia. Romanos capítulo 2, versos 6 e 8, aleluia. Romanos, aleluia, abram, capítulo 2, aleluia, glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, versos 6 e 8, aleluia. Vejam bem, igreja, se você ouve a voz do Senhor, se você obedece à voz do Senhor, aleluia, se você vive para o Senhor, Paulo não tem alegria melhor do que servir ao Senhor, aleluia. E ele diz assim lá no capítulo 2, versos 6 a 8, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, aleluia, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, aleluia. Vem, pastor Daniel, glória a Deus. Olha só o que ele falou, aquele que tem esperança em fazer o bem, só faz o bem quem ouve a Deus, aleluia. Procuram glória e honra e incorrupção. Pode falar, pastor Daniel. Capítulo 2, verso 6, 7, 8. Olha só. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, aleluia. Está vendo? Glória a Deus. Isso aqui é um condicional. Aleluia. Esses dias eu falei sobre isso, sobre o condicional, porque apesar da salvação ser gratuita, é um favor imerecido, que ninguém merece e nunca vai merecer, mas é uma dádiva, é um presente. É como Deus dissesse para nós assim, ó, vocês não merecem nada, mas eu quero presentear vocês. Vocês não têm mérito nenhum, mas eu quero dar esse presente. Aleluia. Você já presenteou alguém que não merece, alguém que é seu inimigo? Alguém aqui já presenteou? Levante a mão, quem fez isso? Você chegou no seu inimigo e deu um presente para ele. Já fez isso? É o que Deus fez com nós. Éramos inimigos de Deus, por natureza. E mesmo assim Deus disse, não vou presentear vocês. Qual foi o presente? Qual é o nome dele? Qual é o nome do presente que veio ao mundo para nos salvar? Aleluia. Jesus. Esse é o presente, o sacrifício dele. Essa dádiva gloriosa. Só que tem um condicional. Se ouvir a voz e obedecer, não andando nessas situações que foi citado aqui, então terá honra, terá galardão, terá salvação, terá vida eterna, terá paz, terá moradia eternal na glória, verão a mim, andarão comigo, serão meus filhos, aleluia, e habitarão aqui na glória comigo. Então são promessas gloriosas. Olha o que Jesus disse no capítulo 2 de Apocalipse e versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito Santo está dizendo para a igreja? Qual é a voz do Espírito Santo nos dias de hoje para nós? Sabe qual é? A voz do Espírito Santo para nós, a igreja dos últimos dias de hoje, é essa aqui, ó: santifica, Glória a Deus. Aleluia. renuncia, arrepende, clama, Glória a Deus. me busca, adora, santifica, fica firme, tenha paciência, saia do mal, desvia do mundo. Essa é a voz que está ecoando 24 horas, o Espírito Santo dizendo. Agora, quem tem ouvidos, Ouça, o aleluia. que o Espírito, Diz a igreja, as aleluia. igrejas, Glória a não é Deus. para o mundo, não, é para a Para a igreja. igreja, é para nós, aleluia. Então, Glória a está no Deus. tempo da gente ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo hoje é essa: cuidado, se prontifica, o noivo está vindo, a trombeta vai tocar, o céu está para se abrir, o fim está chegando, sinais estão se cumprindo. É o Espírito Santo falando, e nessa noite ele está falando conosco. Glória a Deus, Ouça aleluia. a voz do Espírito, ouvindo terá vitória. Aí, para continuar bem rapidão, Davi, uma certa feita, ele estava correndo, os inimigos dele estavam tão bravos para cima dele. Davi estava cercado e ele foi orar ao Senhor. E ele falou: Senhor, livra-me, Pai, dos meus inimigos. Senhor, faça sobre mim, Senhor, afasta de mim tudo isso que está acontecendo na minha vida. Ele diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Aí lá no Salmo 25, Davi fala isso para Deus. Aí o Senhor, Davi, escrevendo o Salmo inspirado pelo Senhor, Davi faz uma pergunta assim, fala assim: Senhor, qual é o homem que teme ao Senhor? Eu temo ao Senhor. Aí ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Sabe por quê? Quando nós tememos ao Senhor, quando nós trememos na presença do Senhor e ouvimos a voz do Senhor, o Senhor vai ensinar o caminho ao qual nós devemos seguir, aleluia. O Senhor vai falar ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente, como fazer quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Ele vai nos indicar o caminho, como fazer e como seguir, aleluia. Por isso que é importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, ouvirmos a voz de Deus, aleluia. Irmãos, hoje estávamos ouvindo um Aleluia. testemunho de um irmão que Jesus estava falando com ele, mas ele não estava ouvindo a voz do Senhor. Estava fazendo coisas erradas, o Espírito Santo falando, Deus falando com ele, e ele não ouvia outra voz, menos a de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Destruiu a família inteira. Mas Deus ainda usou de misericórdia e restaurou depois. Mas ele quase que lança ele e a família inteira no inferno. Quase. Ele testemunhando diz: eu estava a 1 centímetro, a 1 minuto, né, do abismo. Mas Deus teve misericórdia e me tirou. Aí tudo mudou. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 3 e versículo 20. Só quem tem ouvido espiritual vai dar um glória agora, hein? Olha aqui. Capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta. Quem está à porta? Jesus. Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pastor, o que tem que fazer para me festejar com Jesus? Ouvir a voz dele, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Para terminar, não pode ficar aqui. Para terminar, abram sua Bíblia no livro de Ezequiel, para a gente terminar. Ezequiel capítulo 3, 27. Aleluia. O Senhor está falando conosco, igreja. É tempo da igreja começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixar de ouvir vozes estranhas, igreja. Porque o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo está como um leão ao nosso derredor. Ele sopra o tempo inteiro, ele oferece coisas o tempo inteiro. Mas o Senhor diz que aquele que se perseverar até o fim, esses terão direito à árvore da vida, aleluia. Mas lá em Ezequiel, capítulo 3, verso 27, escute bem o que ele diz. Achou aí? Olha só. Mas
quando eu falar contigo. Quem vai falar contigo, igreja? Deus. Aí ele diz assim, ó, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Amém, igreja? Olha só, isso é muito forte, Jesus. Jesus está falando para nós, se você quer ouvir a minha voz, eu vou falar contigo. E além de falar contigo, eu vou abrir a tua boca. Mas quem não quiser ouvir, não ouça, ele não vai obrigar você a ouvir a voz dele. Mas se você quer ouvir a voz dele, nesta noite ele está falando conosco, que ele vai ouvir, vai nos encher dele ainda, aleluia, aleluia. Aqui existe um paradoxo muito grande. Glória a Deus, aleluia. Em relação à vida cristã. Veja, repetindo o verso 27. Quando, porém, eu falar, Deus dizendo, contigo abrirei a tua boca. Aqui, até aqui, o profeta Ezequiel já está ouvindo a voz de Deus. Antes que ele abra dele para falar, primeiro ele ouviu. Então, quando ele ouviu, o Senhor diz, assim você vai dizer, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, que deixe, pois são casa rebelde. O que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão deixando de ouvir palavra, Bíblia. Aí eu pergunto assim, a Bíblia não é a voz de Deus? É a voz escrita. Só que antes de ser escrita para nós nos dias de hoje, foi falada, foi audível, foi ouvida. Moisés ouviu no monte a voz de Deus dizendo, Moisés, meu servo, escreve aí assim, assim, assim. E ele foi escrevendo na pedra, foi escrevendo. Hoje chegou na Bíblia, com o passar da tecnologia, mas antes Deus ditava e ele escrevia. Então Deus falava, ele ouvia e escrevia. E hoje a voz de Deus está aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. E tem muita gente perecendo, voltando atrás, voltando às fábulas, voltando para o mundo, deixando de servir a Deus, voltando para o mundo porque deixaram de ouvir a voz de Deus escrita. E quando muitas das vezes a voz de Deus escrita está sendo pregada, anunciada e ensinada, as pessoas tampam os ouvidos e dizem assim, não precisa disso tudo não. Sabe qual é o que as pessoas estão dizendo hoje? Estão dizendo assim, esse negócio de muita doutrina, muito ensino, muita Bíblia, isso é coisa do passado. Nós somos igreja moderna, temos que acompanhar o ritmo do mundo. Não precisa tanto isso. O negócio hoje é mais poder, é mais graça. Hoje o negócio mais é bênção, é prosperar, é ter as coisas. Quem é que está falando isso? De quem é essa voz? Do diabo. O diabo está usando pessoas para falar que hoje em dia o que mais importa é estar bem. É você ter dinheiro, é você ter um bom emprego, é você ter um bom carro, prosperar, você ter a sua conta, bastante dinheiro na conta. Isso é que Deus quer, e comer o melhor da terra. Mas só come o melhor da terra quem dá ouvido à voz do Senhor. Se não der ouvido à voz de Deus, vai comer o pior da terra. Por que o pior? Porque se não dá ouvido à voz de Deus, vai dar ouvido à voz de quem? Vai dar ouvido à voz do inimigo. E o inimigo tem o que para dar? E se ele der alguma suposta riqueza, o que acontece? Lá na frente ele tira tudo e leva a pessoa para o abismo. Mas Deus não. Quem ouve a voz de Deus tem tudo. Tem um hino que diz assim, quem tem Jesus tem vida. Tudo. É vida, né? Quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus, lá no céu não tem nada. E diz assim, quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Oh, glória. Aleluia, mas glória para a Deus. ter Jesus e ter morada tem que ouvir Ele. Porque Ele está dizendo, cuidado, se cuida, me ouça, deixe de ser rebelde, deixe de ser teimoso. Me adore, seja fiel a mim. Se ouvir a voz e atender, então lá no céu tem morada. Glória a Deus. Para você que está ouvindo aí na internet, você que está na rádio,
Eu quero dizer, talvez você tenha vergonha de professar essa doutrina bíblica. Talvez, pastor que está nos ouvindo, porque muitos nos ouvem. Talvez você parou de falar como o diácono Zé Luiz falou. Talvez você esqueceu e parou de falar sobre o pecado, sobre o engano. Talvez você deixe estar falando coisas que agradem, mas para de agradar o homem, mas vem agradar a Deus, aleluia. É tempo de se voltar ao Senhor, sabe por quê? Jesus, talvez você tenha medo da rejeição, talvez você tenha medo de perder membros, talvez você tenha medo de perder dízimo, talvez você tenha medo de um monte de coisa, mas você pode ter esse medo aqui na terra, mas se você não tiver medo de pregar a verdade, lá no céu você vai ter tudo, aleluia. E nesta noite, o Senhor está falando para nós, por nós pregarmos a verdade, por nós pregarmos a santa doutrina, nós vamos ser rejeitados, sim ou não, igreja? Vamos! Nós vamos ser rejeitados. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 10, eu não lembro o versículo, que o Senhor leva João lá da ilha de Patmos, leva ao céu e fala assim: João, olha lá o anjo em cima do mar. Ele estava com um livrinho na mão. Vai lá, João, e pega aquele livrinho do anjo. E João foi lá e pegou aquele livrinho da mão do anjo. E o Deus falou, Jesus falou assim para ele: come esse livro, João. Come esse livrinho, porque esse livrinho, João, vai ser doce na sua boca, mas lá no seu estômago vai ser difícil, vai ser ardido. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra de Deus muitos não querem mais. É fácil falar de Jesus, mas o difícil é você viver e até morrer por Ele. Mas nessa noite, o Senhor está nos ensinando. Você aí que está nos ouvindo, ainda dá tempo de você voltar e pregar a verdade, pregar a palavra verdadeira, aleluia. Ainda dá tempo de você voltar ao primeiro amor e pregar a Jesus, aleluia. Porque nós aqui, embora nós sejamos humildes, nós vamos morrer ou ser arrebatados humildemente, mas nós vamos pregar a verdade, aleluia. Então, igreja, nós falarmos desse livro, ele é dolorido, porque as pessoas não querem ouvir a voz. Mas levante a sua espada, levante a sua espada ao céu e fala ao Senhor: eu vou morrer pregando a tua palavra, Senhor. Eu vou ser guiada por esta palavra, Senhor, aleluia. E o Senhor vai honrar a cada um que aqui está, aqueles que verdadeiramente honram a Deus, aleluia, e ouvem o Espírito Santo nesta noite, aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo e tenha certeza que o Senhor vai te colocar em lugares altos. Não lugares que tenha dinheiro, não. Isso Jesus faz por consequência da nossa obediência. Mas Ele vai te colocar em lugares que verão que a nossa vida não é a mesma, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo, aleluia. Então que nessa noite fique com a voz do Espírito Santo, amém? E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. É verdade. Tem uma passagem na Bíblia que o próprio Deus disse assim, não me lembro o versículo, o capítulo, mas diz assim, ó: se hoje atentamente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para obedeceres, para executar, para viver, para praticar, será bendito no campo, será bendito na cidade, será bendito aonde você pôr as tuas mãos, e aonde a planta do seu pé pisar, serás abençoado. E se nós dermos ouvido à voz do Senhor para obedecer, além da gente ser abençoado, aonde a gente for, abençoa os outros. Abençoa o teu vizinho, abençoa o teu patrão, abençoa o seu parente, abençoa a sua família, abençoa o seu colega, seu amigo. Tudo vira bênção ao seu lado. Aonde a bênção está, reflete bênção. Então o segredo é: ouve a voz do Senhor. Tem muita gente deixando de dar ouvido. E estão se perdendo, estão voltando atrás, está perecendo. Infelizmente muitos, às vezes até morre, passa para a eternidade na desobediência, porque deu ouvido à voz do estranho. Mas damos ouvido à voz do Senhor e nós teremos vitória garantida, amém? E Paulo, o tanque de batismo está esperando você aqui, viu? O tanque está dizendo: Paulo, Paulo, Paulo. Amém, Paulo? Não é por força nem violência, não é por constrangimento, não é forçado. Mas o dia que você disser assim: pastor, eu tenho convicção de que quero servir a Deus, eu quero me batizar,
a gente vai fazer uma festa aqui, né, irmão Zé Luiz? Vamos fazer uma festa aqui e batizar o Paulo. Eita glória, vamos ficar de pé? Deus abençoe o irmão Armando. Nosso irmão Armando, ele congrega lá com o pastor Aparecido, mas sempre está aqui com a gente, né? Deus abençoe. Sabe por que o irmão Armando gosta de vir aqui? Porque ele gosta de Bíblia. Ele gosta de ouvir a voz do Senhor. Não é assim, Armando? Por isso que ele vem. Deus seja louvado. Não é dizer que as outras igrejas não têm Bíblia, não. Tem. Tem também. Tem muitas igrejas por aí que tem palavra, né? Ainda tem muitos homens de Deus, né, irmão Zé? Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus, sim. Muitos ministérios por aí, né? Mas o Armando está sempre aqui com a gente, porque ele gosta, né? Quem mais aqui gosta de Bíblia? Eita glória. Então Deus abençoe. Então domingo tem mais, hein? Domingo é Santa Ceia do Senhor. Não falte, irmão, viu? Falte não. Sim. Dois sobrinhos. Oh, meu Deus. Misericórdia. Tá certo. Vamos orar sim. Tem alguém enfermo aí para a gente estar ungindo com óleo? Tem? Quem está enfermo, vem à frente para a gente ungir você com óleo. E vamos pedir ao Senhor a cura. Se não tem, vamos orar. Amém? Fecha os teus olhos. Abra o teu coração. Amado Deus, soberano Pai, Santo, Eterno, Criador, nosso Senhor. Louvamos a Ti por esta boa mensagem, por esta palavra, por tudo que o Senhor falou conosco essa noite, Pai. Nós Te louvamos pelos louvores, pelo testemunho que nós ouvimos dos Teus servos nessa noite. Senhor, pela leitura, por tudo, nós Te agradecemos. Nós vamos sair daqui alegres, Senhor. Nós vamos voltar para nossa casa feliz, glorificando o Teu nome. Porque aqui, Senhor, é o lugar onde a gente se alegra, se renova, aonde a gente glorifica, bendiz o Teu nome. E voltamos para casa mais crente. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, despede cada um dos Teus servos e das Tuas servas em paz para os seus lares. Aqueles que nos acompanharam pela internet, abençoa eles, Senhor. Salva, cura, liberta, transforma. Aos que estavam conosco acompanhando pela internet, abençoa cada família nessa noite. Os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, abençoa eles também. Da saúde, da vitória. Senhor, apresentamos aqui nesse momento os dois sobrinhos do nosso irmão José Luiz, que está enfermos, o outro acidentado. Nós apresentamos a eles nas Tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o único Deus que opera milagres. Quando os médicos não podem fazer nada, o Senhor pode. O Senhor é Deus, o Senhor é excelente médico, o Senhor é o doutor Jesus Cristo, que cura todas as enfermidades, e o câncer não vale nada, porque o Senhor opera quando quer, como quer. Toma o sobrinho do Zé Luiz nas Tuas mãos, repreende o mal, repreende a doença, dá vitória, Senhor. Glória, e tem misericórdia do outro que sofreu acidente. Senhor, faz com que ele se recupere, faz que a recuperação seja uma bênção e o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa todos que aqui estão, Senhor, e cada família, que haja cura, que haja libertação, que haja vitória, paz para o Teu povo e um final de semana alegre, cheio de graça da Tua presença. E se o Senhor não voltar até domingo arrebatar a igreja, nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para participar da ceia do Senhor, glorificando o Teu santo nome. Aleluia! Obrigado por tudo, Senhor. Despede-nos em paz para os nossos lares. Nós Te agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Maravilhoso Deus eterno. Estende as vossas mãos para cá. Domingo, grande culto com o grande Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja amada, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe. E vão em paz em nome de Jesus.